Aí pessoal, videozinho rápido então sobre a suspensão traseira do Vectra, para quem tem curiosidade de como ela é, como ela funciona. Eu tô com uma desmontada no chão, que inclusive essa aqui vai ir pro meu carro depois. O Aleilson lá da Europa, cliente nosso aí, mora no Reino Unido, importou essas buchas de PU polonesas aí para nós. Já tinha sido instaladas no carro dele, agora eu vou instalar no meu carro e a gente vai testar melhor essas buchas. Então, suspensão traseira do Vectra, tá? O tipo de suspensão, uma suspensão traseira multilink, independente, tá? Com ajuste de esterçamento. Tem gente que não sabe aí, mas o Vectra ajusta convergência e divergência na traseira através da regulagem nesse suporte aqui, ó, que vai no facão do carro. Então, tu solta ele e conforme tu corre ele para fora ou para dentro, tu mexe na geometria de abertura e fechamento das rodas traseiras, tá? E essa loucura de embuchamento, né? Gente que não entende aí porque que a suspensão traseira do carro às vezes começa a fazer barulho. Então, é alguma bucha para incomodar aí se o carro tiver com elas ruins. As grandes vilãs da vez aí seriam essas aqui, que as originais ela é uma bucha com rótula dentro, como se fosse um pivô, um terminal. É uma bucha hidráulica. Então essa bucha, se tu substitui ela por uma bucha de má qualidade, ela tende a ter problema. E mesmo a bucha de reposição hoje, que é a Axios, que é quem fabricava para a GM, não é tão boa qualidade quanto a original. Então essa bucha aqui ela costuma incomodar bastante, tá? Além disso, então tem as buchinhas centrais aí, que também incomodam. Depois tem a bucha do facão, que ela desgasta aqui, o carro perde geometria. E aí isso faz com que o carro comece a ter desgaste irregular nos pneus traseiros. Então, muito importante é quando o carro... O certo é descobrir isso antes, né? O mecânico diagnosticar antes. Mas se o carro tá tendo tendência a desgaste incorreto dos pneus traseiros, tu pode ter alguma das buchas comprometidas que afeta diretamente a geometria do carro, tá? E uma curiosidade adicional, o Vectra, como ele tem um ângulo aqui, ó, entre aonde fica alojado o eixo do carro e aonde fica alojado a bucha, eu vou mostrar no carro ali, o suporte do facão, e por ele ser multilink com esses braços aqui, que seria como se fosse uma duplo A, só que diferente, vamos botar assim. O que acontece? Esse carro, quando ele aderna em cima da roda, ele tende a abrir a divergência dessa roda que sobe, né, na suspensão e fechar a roda que desce. Ou seja, se o carro inclinou para a esquerda, ele tende a virar a roda da esquerda um pouco para fora e virar a roda de dentro um pouco para dentro. Isso faz com que ele tenha uma tendência a contornar a curva melhor do que um carro com eixo de torção. Então dá para se dizer que mecanicamente ele dá uma leve esterçada nas rodas traseiras, tá? Para quem tem dúvida disso, dá para fazer um teste bem legal que é o seguinte. Com o carro no alinhamento, na geometria, ainda na máquina, mostrando os valores de suspensão traseira, é só entrar em um lado do carro e depois entrar no outro lado do carro, na parte traseira, que vocês vão ver lá uma variação de 1 ou 2 graus na abertura e fechamento, né? Convergência e divergência do eixo traseiro. Então isso é interessantíssimo, né? Tem gente que tem o Vectra e não sabe por que ele é tão bom de curva, um carro tão equilibrado em curva, né? Essa aqui tá uma das razões. E também por ele ser tão macio, né? Olha quantos ângulos diferentes tem de trabalho isso aqui e todo o embuchamento que tem para garantir firmeza e conforto ao mesmo tempo, né? Então fica aí a dica. Eu vou mostrar para vocês no carro aqui. Ali vocês estavam vendo ela de cabeça para baixo, né? Aqui então tá aí a suspensão toda montada, né? E quem já conhece Vectra já sabe. Então o que acontece, ó? Como ela tem um ângulo de trabalho aqui, ó, quando os braços sobem, eles respeitam a cambagem da roda. A roda ela sobe reta, ela não sobe inclinada, né? Como aconteceria num carro com eixo de torção, né? E aí, dado essa diferença entre
aonde fica o eixo, né, o ponto pivotante aqui, ó, dos braços da manga de eixo, e o ponto de fixação, que é levemente deslocado para dentro, ele garante esse leve esterçamento do eixo traseiro aí quando inclinado, né? Então, é bem interessante, para quem tinha essa curiosidade, fica aí. Quando a gente for fazer a montagem aquele conjunto de suspensão, a gente mostra mais detalhes e eu passo de novo para vocês a lista de torques de todos os parafusos aí, torques de aperto de todos os parafusos de suspensão traseira. Então fica aí mais um videozinho de curiosidade, vocês podem se gabar que o Vectra de vocês aí tem suspensão traseira multilink, e não é qualquer multilink, né? Não é multilink igual a do Uno. Então fica aí mais uma dica da PW.